Boa noite, gente. Estamos aqui para falar sobre filhos, né? Nossa live é Família com Propósito e hoje nós vamos falar sobre filhos, como ajudar os nossos filhos a encontrar o propósito deles. A gente fica pensando muito sobre os nossos filhos e a gente tem que ajustar, né? A nossa proposta é que a gente medite sobre o ajuste que nós temos que fazer em relação ao que esperar dos nossos filhos, o que colocar como uma exigência para eles, como que nós vamos fazer para que eles possam ser eles mesmos e também ser eles mesmos com todos os potenciais, com tudo que nós vamos passar para eles, né? Nosso desafio é muito interessante, é nós darmos aos nossos filhos a capacidade de escolha, o direito de escolha e ao mesmo tempo trazer para eles todas as ferramentas, né? Na verdade, quando a gente fala de ferramenta, a gente está falando de todos os potenciais que um pai e uma mãe transferem aos seus filhos. Então nós vamos sempre pensando nisso, né? Como é que eu tenho tratado meu filho? Nossa, Luiz, eu queria muito que meu filho fosse como eu sou, como meu marido é. Eu como pai esperava que meu filho fosse alguém que seguisse a mesma profissão. Como é que você encara isso? Qual que é a sua dificuldade, né? Participa com a gente. E isso que o Luiz está falando me remete o quê? Nós às vezes construímos os nossos filhos, porque os nossos filhos são construídos, né, através do nosso DNA, mas também do ambiente onde eles estão inseridos. O desenvolvimento de uma criança, o desenvolvimento do adulto, ele passa primeiro ali onde os primeiros anos de vida, onde ele está ali com a família. Então, quando o Luiz fala, vamos ajudar a construir o propósito, aí eu penso, será que nós estamos querendo que os nossos filhos façam que os nossos sonhos, aqueles que a gente não conseguiu realizar, aí a gente... agora meus filhos vão realizar o que eu não consegui. Às vezes a gente não está pensando no nosso filho, mas nós estamos pensando nas nossas necessidades, nas nossas expectativas, e talvez expectativas sobre a nossa vida, expectativas frustradas, e a gente lança como se fosse um peso, né, sobre os nossos filhos. Então a gente queria que você parasse para pensar sobre isso. O que eu quero para o meu filho? Ai, não, eu queria que ele fosse isso, aquilo. Será que esse querer seu para você, seria para você mesmo? Agora, se for, não, eu quero que meus filhos sejam felizes, né? O que é ser feliz para ele? Porque se ele carregar os sonhos dos pais, eles nunca vão saber se os sonhos foram realizados, porque não é o sonho deles, mas é o sonho que o pai e a mãe, né, tem sobre eles. E aí como que eles vão saber, realizei o sonho do meu pai ou não? Então fica sempre inacabado. Olha só que coisa importante, queria que você parasse já para pensar. O propósito que eu entendo que os meus filhos precisam é baseado no que eu não consegui fazer? É muito interessante quando a gente lê a história do povo judeu, né? Era muito normal na época de Jesus, por exemplo, o que acontecia? Os filhos, eles necessariamente seguiam a profissão dos pais. Jesus, ele foi carpinteiro, porque José era carpinteiro. Então era uma tradição de você, geração após geração, você seguir aquilo que a família tinha. Hoje nós temos uma riqueza muito maior, uma riqueza que eu digo no sentido de opções, né? Nós temos muitas opções. Mas é importante que a gente lembre que quando os nossos filhos estão na fase da formação, desde a da infância, adolescência, eles estão olhando para nós. E estão olhando para o mundo também, claro. Mas nós temos um poder de influenciá-los de uma forma bastante significativa. Ainda mais se os relacionamentos eles forem bons, né? Então, é interessante que a gente perceba isso, a nossa capacidade de tocar na vida dos nossos filhos, para que eles possam ser influenciados por nós de um jeito positivo. Então, se ele quiser seguir a sua profissão, ótimo. Se não quiser seguir, também não tem problema. Mas é legal quando os seus filhos escolhem algo por justamente se verem com afinidade com aquilo que eles vivem no dia a dia e que eles veem os pais desenvolver.
Exatamente, olha só, é importante a gente começar então a contar para eles quem eles são. Olha que coisa importante isso, porque na Bíblia fala que do jeito que eu penso, né, na minha alma, assim eu sou. Então eu tenho que ajudar o meu filho a pensar quem ele é, a entender quem ele é, como o Luiz está falando. Então tem uma família que são carpinteiros ou são, né, a família são médicos, cada família tem ali uma área que anda mais, mas o que eu tenho que mostrar para o meu filho? Olha, você é, né, o quê? Tudo que você recebeu da nossa família, não só uma coisa, né? Nós recebemos muitas coisas das nossas famílias. Aí a gente tem que pensar, por exemplo, aqui no meu caso, eu tenho que pensar nos meus pais, o que cada um, né? Minha mãe e a família que veio dela, o meu pai e a família que veio dele, os pais do Luiz, né? A mãe e o pai do Luiz. Então, os nossos filhos, eles vão continuar a partir do que nós temos, do que nós recebemos dos nossos pais, do que nós passamos para eles, e aí nós temos que contar para os nossos filhos o que eles têm, o que eles receberam, porque às vezes a gente não conta para eles, né? Olha quem vocês são, quais as características, as histórias de família, né? Quando está falando, esses dias eu estava fazendo um curso e nele a professora falou assim: olha, eu queria que você fizesse uma lista aí da característica da sua mãe, dos seus avós maternos, do seu pai, dos seus avós paternos, para tentar ver o que você recebeu deles, quem é você. E aí, mais legal ainda, eu pensei o seguinte: eu tenho que contar isso para os meus filhos, porque aí os meus filhos vão saber qual o potencial que eles têm, o que eles têm que eles podem aproveitar para construir na profissão, no trabalho, nos relacionamentos dele. E também, além dos meus filhos, quando eu vou passar isso para os meus filhos, eu tenho que pensar o que os meus filhos vão passar para os filhos dele. Então, construir filhos não é pensar apenas nos filhos, é pensar na descendência dos nossos filhos, porque isso é um propósito muito importante. É interessante, eu fico lembrando da minha história, né? Eu tenho meus pais, meu pai era muito de comunicação, ele era professor, ele era um executivo que gostava muito de dar curso, e isso sempre me influenciou nesse prazer também de ministrar, de dar aula. E eu lembro que aí os meus irmãos foram para a área de engenharia. Premidos por uma lógica também que é muito comum, de que é uma profissão que tem um futuro bom, que tem uma expectativa legal. Então, assim, a gente vai sendo formado no meio de várias influências, vamos colocar. Então, a gente teve a história dos meus pais, eu e meus irmãos tivemos a própria história do meu irmão mais velho, de meu outro irmão, isso me levou para a engenharia. Então, é legal a gente perceber que quando a gente toma uma decisão, a gente tem um pacote de coisas que nos empurram na direção dessa decisão. E muitas vezes as dúvidas surgem, né? É legal a gente pensar isso. E essas dúvidas, elas podem ser dirimidas, elas podem ser resolvidas de várias formas. A gente pode ajudar as pessoas no sentido de, até nós estamos falando muito do aspecto profissional, de teste vocacional. É bem legal, nossa filha mais nova, ela pensava assim: nossa, pai, eu queria ser advogada, né? E eu gostaria muito, ela tem muita facilidade para falar e tudo, mas depois nós colocamos ela para fazer uma orientação vocacional, ela se achou assim na questão da medicina. Então foi muito legal ela tomar a decisão. Nós demos a ela assim uma capacidade de decidir. Então, e aí, olha só, até para tomar essa decisão, como o Luiz está falando na questão profissional, nós como pais, nós podemos levar os nossos filhos para conhecer as profissões. Não é assim, então, que tal médico, que tipo de especialidade faz? Eu quero ser engenheiro, então vamos lá na obra para você ver se aquilo ali é alguma coisa que tem a ver com você. Não, eu queria ser professor de história. Vamos lá, vamos ver um professor de história, para ver se tem a ver. A gente tem que contextualizar os nossos filhos, para eles entenderem.
né? Ó, então não tem nada a ver comigo, porque aí os pais levaram os filhos para eles irem lá, para eles descobrirem o propósito deles. Nós precisamos de contextualizar, que eu digo o seguinte: levar os nossos filhos naquele contexto que eles estão pensando em fazer. Eu queria ser corredor de Fórmula 1, por exemplo. Não tem nada a ver com a minha família. Não, mas eu vou levar lá você. Vamos conversar com alguém para ver se é isso que você quer. A questão financeira também. Será que você consegue com o que você quer, as coisas que você precisa? Então a gente tem que levar os nossos filhos, tá? Uma orientação vocacional, ela passa muito por isso. Tá, de levar os nossos filhos para conhecer aquele contexto. E aí o Luiz estava falando sobre, né, o pai dele. O pai dele era ótimo para falar e gostava de dar aula. E aí o Luiz chegou nesse ponto de fazer isso também. Olha só como é que a gente estava conversando ontem, lembrando de João Batista. Né? João Batista, ele tinha como pai Zacarias e Isabel, né? Os pais de João Batista eram Zacarias e Isabel. Aí nós estávamos pensando, meu bem, Deus precisava de uma pessoa que fosse resiliente, né? O que a gente falou aqui? Como é que é as características de João Batista? Uma pessoa que ia passar, muita gente ia falar mal dele, não ia aceitar, e tudo que ele fosse falar, iam brigar muito com ele, e ele ia passar fome, né? Como ele ficou lá onde que ele ficou, né? Ele viveu no deserto. Ele viveu no deserto. Seria uma pessoa que tinha que ter muita força e fé e continuar. Então, para esse João Batista ser desse jeito, ele precisou de vir do pai e da mãe, aqueles dois. Aí a gente estava lembrando, olha, Zacarias e Isabel, eles ficaram muito tempo sem ter filhos, né? Eles tiveram... Por vários tempos as pessoas criticavam ele, as pessoas falavam mal porque eles não tinham filho. Imagina o tanto que foi ferido, né? A alma deles, tudo aquilo. Mas tudo que Zacarias e Isabel passou serviu para eles ficarem resilientes, ficarem fortes e passarem essas características para quem? Para João Batista. Olha como é importante os nossos pais. Então você... Agora, como filho, imagine você como filho. Pense nas características, nas histórias que seu pai, a sua mãe, a família paterna, a família materna, por tudo que eles passaram, para que você fosse do jeito que você é, porque Deus tem um propósito na sua vida, né? Dessa forma, você como filho. Então, assim, é interessante a gente ver o amor dos nossos pais por nós. Nossa, então meu pai passou por tudo aquilo, porque Deus me amava tanto, e o amor de Deus passou através do meu pai e da minha mãe, chegou até a mim, então eu tenho esse propósito. E assim também, né, amor, os nossos filhos. Eu vou pensar assim, então eu sou do jeito que eu vou pensar nas minhas características, o Luiz, né, nas características deles, e os nossos 3 filhos, nós temos 3 filhos, cada um pegou um pouquinho da gente, e para o propósito que Deus tem na vida deles, que são as habilidades, que vão juntar com as habilidades dele, com a vocação, com o talento, para fazer para que ele veio aqui na terra. Não é para me servir, não é para fazer o meu sonho, mas é para fazer algo que vai completá-lo, o nosso filho. De sobremodo os nossos pais. É muito importante que a gente deixe cair todas as restrições. É por isso que a gente sempre fala sobre a necessidade de nós recebermos deles e que nós não fiquemos querendo mudar o passado, corrigindo os nossos pais, apontando defeitos no que eles fizeram. Isso só vai nos destruir, inclusive nesse aspecto da gente receber todos esses potenciais. Quando a gente não reconhece que há virtudes neles que são um direito nosso, ou seja, essas virtudes são transmitidas para nós, quando a gente tem uma postura de não enxergar, na verdade a gente rejeita os nossos pais, porque quando aí, a gente está questionando, a gente fica questionando, né? Os nossos pais, e mesmo que eles tenham feito coisas que não foram boas, você precisa tomar o que é bom neles. Então é muito importante que você descubra isso. Puxa vida, eu posso estar vivendo uma crise de escolhas profissionais em função de uma atitude minha indevida em relação aos meus pais. Eu posso não estar percebendo, enxergando
aquilo que está disponível para mim. Isso é muito, assim, eu acho muito legal de pensar. A minha honra aos meus pais vai me abrir visão, sensibilidade a coisas que até então eu não enxergo. Por quê? Porque eu estou olhando para trás no sentido de corrigindo o passado. É importante isso. Quando a gente fica reclamando dos nossos pais, querendo mudar o jeito deles, querendo que eles sejam diferentes, na verdade a gente está gastando a nossa energia no que não precisamos, porque eles vieram antes, eles sabem da vida deles mais do que nós poderíamos saber. Então, se a gente ficar olhando os nossos pais, é o que o Luiz falou, é como se a gente estivesse olhando para trás. E aí a gente não consegue olhar para nossa história, a gente fica sem tempo para olhar para nós. E a gente fala, travou, voltou, a gente está... Para nós tá ok aqui, vamos continuar. E aí a gente fala, aí a gente não consegue olhar os nossos filhos, a gente não consegue olhar para os nossos netos, nem que a gente não tem. Eu tô falando para você aqui, às vezes você nem tem filho e nem netos, mas você tem essa possibilidade, né, de, vou ter filhos e depois os netos. Então, quando a gente cuida dos nossos filhos, a gente tem que lembrar que nós estamos já programando a história dos nossos netos também. E aí, voltando até para o que o Luiz falou. É muito importante, então, que a gente se veja parte de um projeto, né? Isso. É muito importante que a gente não se sinta muito grande nem insignificante. É muito importante que a gente tenha a medida certa da nossa importância. A vida veio passando de geração em geração. Eu sou um elo desse projeto divino, então eu tenho que saber da minha importância no contexto em que eu estou e dos princípios que vão me fazer ser um bom condutor da vida para a próxima geração. A próxima geração espera de mim algo que seja construtivo. E para que eu tenha tudo que é potencial a ser desenvolvido, eu preciso me resolver muito bem com quem veio antes. Isso. Olha só que sacada legal. A minha capacidade de influenciar as próximas gerações de uma maneira positiva, construtiva, passa necessariamente pela minha capacidade de resolver as minhas questões com a geração passada. Eu sou um ponto e eu sigo adiante e a vida segue adiante. E nós temos que ter essa visão do privilégio da vida que flui. Eu gosto muito de pensar que eu sou um elo de uma corrente da vida, né? Isso, olha só, então, se Deus usou, né, essa família para ter aquelas características, para que aquelas características formassem a minha vida, e se eu não aceito alguma coisa deles, ou se eu retiro alguma coisa deles, eu estou dizendo para Deus que o propósito para o qual Ele me criou, que foi usando aquelas duas pessoas, aquelas duas famílias, estava errado. E aí, se eu não aceito uma daquelas características, eu estou perdendo muito. Porque tem muitas características ali. O Luiz contou do pai dele, né? Que era ótimo professor. Às vezes, a gente tem algumas... Esses dias eu estava conversando com uma amiga, ela falando, nossa, poxa vida, eu descobri que quais são as características? Que o meu avô, ele era músico. Então, eu posso ter essa sensibilidade da música, né? Porque ter a sensibilidade da música tá na minha família. Eu tenho que resgatar aquilo. A menina outra que a gente estava num grupo, ela falou assim, olha, a minha mãe, ela era uma política, ela conseguia fazer relacionamentos, ela tinha essa facilidade, e eu não estou vivendo isso. Então, eu tenho que ir lá atrás, né, reconhecer as coisas boas que eu tive, né, e que tem na minha casa, então eu tenho esse potencial e para eu continuar. E assim nós temos que fazer com os nossos filhos. Comece a descobrir entre você e o pai ou a mãe, né, do seu filho, mesmo que vocês não estejam juntos, mesmo que não estejam casados, não estão ali, mas existe aquela vida que está ali, que trouxe a vida para o seu filho, né, vocês duas pessoas que trouxeram, tem aquelas características que Deus quer usar, são aquelas características, né, são aquelas características que vieram antes e que fazem parte. Então a gente tem que pegar aquilo tudo para
achar, para descobrir, para ajudar o nosso filho a descobrir o propósito dele. Por isso que eu falo, conta para os seus filhos quem são os seus pais, quem são os avós deles, dos dois lados. Né? Valoriza isso, porque isso você vai mostrar para ele, olha, isso aqui faz parte do seu pra quê, né? Propósito é o pra quê, o seu pra quê aqui na vida. Então, olha só que coisa legal, eu estou descobrindo, né, que eu preciso parar para pensar em quem foram os meus pais e em quem foram os meus avós e bisavós. Eu tenho que parar para pensar na minha história. Isso é muito interessante. Isso me dá identidade, me fala quem na eu verdade, sou, né? eu vou parar para pensar em quem eu sou muito bem, né? É uma identidade. E quando eu olho isso, eu começo a me perceber alguém com muitas coisas que até então eu nunca desenvolvi. E hoje, né, eu já estou mais velho e eu estou buscando isso até hoje. Eu estou buscando explorar esses potenciais que eu tenho, né? Eu vejo na minha vida, minha mãe era extremamente organizada, eu gosto de ser como ela, então eu busco isso. Meu pai, ele era mais extrovertido, eu gosto de ser. Então, eu quero sempre buscar e honrar a Deus. Na verdade, isso aí é uma forma de nós nos encontrarmos como pessoa. Por quê? Porque quando eu faço aquilo que é a minha inclinação, eu me sinto alguém que se realiza. Então, estar aqui com você agora falando sobre isso, especificando aspectos importantes para a sua vida, é um chamado nosso que nós recebemos dos nossos pais. Nós estamos dando seguimento àquilo que nós recebemos. A vida passa por nós. Então é muito bom a gente cumprir essa missão. E às vezes a gente fica bloqueado, a gente fica parado porque a gente fica chateado com alguma coisa da nossa família, ou quando a gente falou mal de alguém que não conseguiu fazer, a gente fica igual aquela pessoa, a gente já tem falado muito sobre isso, né? Que quando a gente fala mal, a gente repete, isso é bíblico, né? Então, às vezes a gente está misturada ali com uma história de alguém que não conseguiu romper. O nosso filho também, ele pode estar parado e não consegue prosperar porque nós também condenamos alguém, e aí ele vai e repete aquela história para trazer para cá. Então, o que nós temos de descobrir? Dá uma olhada, né, no seu filho, na sua filha, gaste esse tempo. Ele precisa, do mesmo jeito, olha só, do mesmo jeito que nós precisamos de ver as qualidades dos nossos pais, daqueles que vieram antes, da mesma forma que nós precisamos de ver o amor deles. O amor não é o amor de gostar, é o amor assim, de que eu faço parte, de que eles fizeram, o que eles fizeram foi para me dar vida e para me dar, né, condições de continuar. Se eu olhar para cada situação, mesmo que foi difícil ou que foi fácil, se eu olhar para cada uma daquelas situações, saber que aquilo vai completar a minha história, vai ser muito bom. E se eu mostrar isso para o meu filho, é como se eu estivesse renovando o propósito na minha vida e na vida dele. Hoje eu gravei até um vídeo interessante. Eu lembrei do Salmo 37:4, que fala: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Em que sentido que eu estou aplicando esse versículo? É porque nós gostamos demais de querer o que os outros têm. E a gente poucas vezes para olhar o que nós temos. Ou muitas vezes a gente sempre quer crescer e a gente vê o que as pessoas têm a mais do que nós e a gente nunca para pensar naquilo que eu tenho. E isso é uma dinâmica que eu preciso quebrar. Por quê? Porque eu preciso valorizar aquilo que eu tenho. Isso. Eu não posso ficar olhando para aquilo que eu não tenho. Eu tenho que valorizar exatamente aquilo que eu já tenho. E quanto mais eu valorizar aquilo que eu recebo dos meus pais, essa influência, esses potenciais, mais eu vou prosperar, porque essa prosperidade é algo que cumpre um propósito divino estabelecido para mim. Isso é muito forte. Eu queria que você entendesse isso. Olhar para os potenciais que eu não tenho não me fará feliz. Agora, olhar para o que eu já recebi e a partir daí desenvolver o que eu já recebi é que vai me fazer alguém verdadeiramente realizado e satisfeito. É interessante, enquanto o Luiz estava falando, eu me lembrei assim, eu tento hoje, né, mostrar muito para os meus filhos. Nós temos um filho homem e 2 filhas,
né, 2 mulheres. E eu tento mostrar para eles assim que a gente ama, que as nossas ações são por amor. E mesmo quando a gente, principalmente quando a gente não entra, eles são adultos, são casados, cada um tem a sua história, quando a gente, né, espera, fica aqui, isso é uma demonstração de amor. Agora eles precisam de saber e sentir esse amor, né? Esses dias o Júnior falou para mim, não mãe, eu vejo o seu amor, eu vejo que tudo isso que você está fazendo é o seu amor. As meninas, né, elas falam isso, então é importante a gente gastar tempo. Às vezes o seu filho é uma criança e ele tá nervoso, dá uma parada ali nele, olha para ele, mostra com a sua postura, com o seu coração. Às vezes a gente não precisa nem falar, mas você mostra, filho, eu tô aqui, eu te amo. Quando você mostra para ele com a sua postura ali, com a sua ação de eu tô aqui, tô do seu lado, você pertence, você nunca vai ser deixado de ser amado. Eu vejo algumas crianças que ficam sentindo que não, mamãe não vai gostar mais de mim, ou meu pai, né, às vezes o pai, sua mãe não gosta de você. Então, às vezes a gente percebe crianças que são atacadas pelo próprio pai, porque às vezes os pais se separaram e aí fica numa briga de homem e mulher, aí em vez de ser uma briga de homem e mulher, fica de pai e mãe. Tudo tá errado, né? Homem e mulher não é a mesma coisa do pai e da mãe, a gente tem que aprender a separar. Mas aí, tô contando uma história assim, aí a criança tá ali ouvindo que a mãe não ama, porque o pai falou, sua mãe não gosta de você não, ou então o pai falou. Então a gente precisa sempre parar com os nossos filhos, ou que seja criança, ou criança de 40, de 50 anos, a gente precisa de mostrar, porque criança, que eu falo é o seguinte, filho, para a mãe é sempre criança, né? Então, mostrar para esse filho, eu te amo, né? Contar essa história, como o Luiz falou, conta para ela a história, quem você é dessa família, você pertence a nós, né? Então, essa é a sua história, e é com essa sua história que você vai fazer muito, e pode, inclusive, é importante, tem muitas pessoas que assim, pensam assim, não, meu pai não conseguiu chegar até aqui, eu não vou fazer também não. Não tem esse perigo. Seu pai e sua mãe, eles amam, porque vocês estão dando continuidade. Então, o seu filho, ele pode ser grande, ele tem que saber que você veio antes, que você é maior, tem que colocar limite. Sabe, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente às vezes passa para os nossos filhos tarefas que não são deles. Tipo, vai fazer o meu sonho, né? Tem que fazer isso, tem que cuidar da minha empresa. Tem que tomar cuidado, né? O sonho, às vezes, é nosso. Então a gente tem que colocar alguns limites, mas mostrar, olha, essa é a sua história. Assim é um dos passos que a gente pode construir, ajudar os nossos filhos a viver o propósito. Eles precisam, eu falei no início, né, que fala do jeito que eu acredito na minha alma, assim eu sou, a palavra de Deus fala sobre isso. Então eu preciso de ajudar o meu filho a descobrir quem ele é. E às vezes a gente tá lá brincando, correndo para lá, tudo para fazer as coisas para os nossos filhos, mas a gente não para dizer para eles quem é, né, quem eles são, né, que em cada um, porque cada um é diferente. Às vezes você tem, né, 5 filhos, 3 filhos, 7 filhos, mas cada um tem um propósito específico, porque Deus colocou aquela criança naquela família, porque ele precisava de que tal criança pegasse as características para desenvolver o seu propósito. Ok, nós já estamos chegando ao final da nossa live. A gente está marcando para a próxima semana a nossa live na segunda-feira. Nós queremos experimentar esse dia, um dia que nós achamos que é mais tranquilo. Segunda-feira, às 20 horas. Sim. Hoje, inclusive, nós demoramos, né? Nós tivemos alguns problemas aí por causa do horário, então na segunda-feira que vem. E outra coisa, a gente vai continuar falando sobre filhos nessa segunda-feira, porque tem algumas coisas, porque é muito pequena, né? A live não dá tempo de você falar tudo, mas tem algumas coisas que são muito importantes. Por exemplo, para construir na identidade dos filhos, a gente vai continuar falando sobre isso. Tá? Na próxima segunda-feira, às 20 horas, esteja com a gente. A gente vai passar aí esse caminho aí para construir, para ajudar a construir o propósito dos nossos filhos. Qual a história que a gente vai contar para eles, né? Até me lembrei aqui agora, a mulher do fluxo que teve, né, ela era doente durante
quantos anos? Eram 37 anos, né, que ela doente. Aí ela pediu, ela falou, se eu tocar, olha, ela falava assim, se eu tocar na veste de Jesus, eu serei curada. Olha só o que acontece. Ela disse para ela mesma, ela contou uma história para ela mesma, se eu tocar, eu serei curada. Então, e a hora que ela tocou, né, saiu do Senhor poder e ela foi curada. E é assim que nós vamos fazer com os nossos filhos também. Nós vamos aprender a contar as histórias de quem eles são e eles também descobrirem isso. Então, na segunda-feira, às 20 horas, nós estaremos novamente continuando, né, essa série sobre o propósito dos nossos filhos, ajudando os nossos filhos a descobrir o propósito deles. Ok? Então, até a segunda. Até segunda.